Amados irmãos e amadas irmãs, considero oportuno emitir uma pequena declaração inicial explicando que haverá, como vocês já estão percebendo, uma interrupção temporária da ministração do estudo sobre o discipulado na Igreja de Deus, não só nesta, mas também na próxima convocação. A razão para isso prende-se à desenfreada e degenerada idolatria pagano-satânica praticada neste período do ano, que tem seu ápice blasfemo nos dias 25 de dezembro e na transição entre os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. Então, na próxima Santa Convocação, nós falaremos a respeito do calendário de Deus e tudo isso que ocorre na chamada virada de ano, que nós sabemos que não vira coisa nenhuma, porque o ano de Deus é completamente diferente. Mas não vou dar milaprinho. Conversaremos na próxima semana, se o Altíssimo Deus assim o permitir, sobre essa questão. Então, esse cenário que comecei a descrever, e que é do conhecimento de vocês, exige uma tomada de posição firme, pelo menos no meu entendimento modesto, por parte da Igreja de Deus, no sentido de prover informação e esclarecimentos à comunidade em geral. Utilizaremos, pois, esses dias citados, ou próximos dele, como é hoje, para pronunciar preleções sobre o tema. Muito bem, feita essa pequena declaração, voltemos ao sábado. O sábado, dia de hoje, não é um dia comum, como sabemos, mas muita gente não sabe e nós precisamos informá-las. Em uma semana atípica, mas é um dia reservado e único para nós. Trata-se da sublime caracterização do memorial santo, atrelado ao único, vivo, verdadeiro e altíssimo Deus, que tudo criou. E, no 7º dia, o sábado consagrado, cessou sua obra inigualável. Não somos deste mundo. Sabemos disso muito bem, mas nele estamos e vivemos, por enquanto. Em toda a terra, os pensamentos e atitudes de milhões de pessoas convergem para um evento denominado, com 200.000 aspas, Natal. O que essa palavra significa? Algo relativo ao nascimento de alguém. Mas de quem? Multidões e multidões são compelidas, instadas, seduzidas a moverem-se para comemorar o natalício de nosso Senhor Jesus Hamashia. Numerosos hábitos, procedimentos, comportamentos, padrões e múltiplas atitudes são implementados sob o argumento, aparentemente incontestável, de que a chegada de nosso Salvador ao mundo deve ser celebrada com intensidade e pompa e outras coisas que tais. São incentivados, portanto, padrões de congraçamento, prática mercantilista de ofertas de presentes e, em muitos casos, a realização de dramatizações inteiramente divorciadas do texto bíblico, tais como a construção de árvores simbólicas cheias de adereços pagãos e os famigerados presépios. As pessoas, de modo geral, não estou falando da Igreja de Deus, evidentemente, doutrinadas desde tenra idade, em sua imensa maioria, deixam-se seduzir por esse denominado espírito natalino, com 200.000 aspas, e ao longo dos anos dedicam-se a repetir padrões e comportamentos sem questionamento sobre sua origem, seu significado e sua real importância. Por que estou destacando esses pontos? Porque integramos a Igreja de Deus. E, no meu modesto ver, temos compromisso inalienável com a palavra de Deus, a verdade. Lembremos-nos, neste momento, do ensinamento, advertência de nosso Senhor Jesus em Mateus 5, 37. Seja, porém, vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna.
Aonde quero chegar? Vocês me perguntariam. Como integrantes da Igreja de Deus, podemos, pergunto eu a vocês, ou devemos compactuar com essa ignomínia toda dessa época do ano? É aceitável, continuo perguntando, pelo Altíssimo Deus, que nos mantenhamos em neutralidade pacífica e nos constituamos cúmplices? Ou é nosso inalienável dever apontar a abominação dessa blasfêmia, em que se reverenciam demônios e se diz que a celebração se refere ao nascimento do Filho unigênito do Altíssimo Deus? Isso é uma pergunta. Nos últimos anos, como já falei no início, nessa época de dezembro, temos adotado e implementado como uma espécie de praxe a pregação minuciosa da verdade sobre o nascimento de nosso Senhor e Redentor, Jesus Hamashia. Não faremos exatamente assim hoje, como vocês verão. Vai ser um pouco diferente a nossa conversa. Mas, para que possamos prosseguir, é preciso, principalmente pensando nas pessoas de fora da Igreja de Deus, que eventualmente serão conduzidas pela mão do Altíssimo para ver esse vídeo no YouTube, vamos restabelecer a verdade de modo bem resumido, porém objetivo, sobre a chegada ao mundo de Jesus Hamashiach, nosso Senhor e Salvador, exclusivo, suficiente, definitivo e insubstituível. Iniciemos com Lucas 2, 4 a 18. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, naquela região, pastores que estavam no campo e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E eis que um anjo de Iá veio sobre eles, e a glória do Altíssimo os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo disse-lhes: não temais, porque eu vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi nasceu-vos hoje o Salvador, que é o Machia, o Senhor. E isto ser-vos-á por sinal. Achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando o Altíssimo Deus e dizendo: glória a Deus nas mais elevadas alturas, paz na terra para os homens que agradam a Ele. Essa, amados irmãos e amadas irmãs, é a tradução correta a partir do grego do verso, que é dito de outra forma por aí, pode confundir as pessoas. Prosseguindo. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que Iá nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura. E, vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes havia sido dito. E todos os que a ouviram maravilharam-se do que os pastores lhes disseram. Então, como esse evento ímpar, incomparável, irrepetível aconteceu? Vamos por partes, para que tudo fique muito bem esclarecido, sem sombra de dúvida. Os pais terrenos do Senhor Jesus sobem para Belém, a cidade do rei Davi. E como vimos na passagem lida, Lucas explica que José era da descendência de Davi, porque o censo
obrigava a isso. Mateus 1,16 mostra-nos que a genealogia de Maria também procedia de Davi. Na maioria das versões bíblicas, traduzidas em português e algumas em inglês, a que tive acesso, está escrito assim: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Machia. Mas, só para citar, porque o assunto hoje não é genealogia, oportunamente a gente pode voltar a isso de maneira detalhada, se vocês quiserem, mas se nós consultarmos, por exemplo, o manuscrito de Shem Tov Ibn Shaprut, nós deparamos com o seguinte texto para Mateus 1,16. Jacó gerou a José, pai de Maria. Lá está escrito Yosef Avi Miriam. Em outra oportunidade, se vocês quiserem, a gente pode conversar de maneira bem minuciosa essa questão da genealogia de Maria, demonstrando que ela também era descendente de Davi. Bom, esclarecida essa questão geracional, com a confirmação irrefutável de que o Machia é descendente de Davi, agora nós podemos e devemos formular uma pergunta. Quando de fato, já vimos onde, mas quando de fato nasceu o Senhor Jesus? Foi realmente em dezembro? Vamos por partes. E aqui é necessária muita atenção, principalmente, é claro, para as pessoas que não integram a Igreja de Deus, que já conhecem muito bem o que eu vou falar aqui. Essas passagens relativas ao nascimento de nosso Senhor Jesus revelam-nos o motivo pelo qual ele nasceu em Belém, da Judéia. José e Maria moravam em Nazaré, mas foi lá na região da Galileia que se deu a anunciação da chegada de nosso Senhor Jesus por parte do anjo Gabriel. Porém, houve um decreto da parte do imperador romano, Augusto César, para que fosse realizada uma recontagem de todo o povo israelita da época. Os romanos estavam medindo o tamanho do império para cobrar mais impostos, o que eles chamavam de fazer uma adequação tributária, conforme os seus padrões. E, segundo o decreto, todos deveriam alistar-se em sua própria cidade natal. E, é claro, naquela época, não se dispunha da tecnologia atual. Os registros das pessoas ficavam nas cidades, na qual cada uma havia nascido. Por esse motivo, cada pessoa deveria ir ao seu local de nascimento para ser recenseada. Por isso, Lucas escreve, e subiu, a passagem que eu li, também José da Galileia, até Belém, porque era da casa e família de Davi. Mas prossigamos. Naquela região, agora nós estamos procurando responder a outra pergunta. Quando nasceu nosso Senhor Jesus Hamashia? Então havia, conforme o relato de Lucas, pastores no campo, guardando seu rebanho durante as vigílias da noite. Esse guardando aí significa tomando conta, não é confinando. É oportuno nós recordarmos que é natural que o Senhor Jesus tenha nascido de uma virgem, pois desde o relato de Gênesis, a promessa afirmava que o Salvador nasceria da semente da mulher, não do homem. Mas, voltando à pergunta, e a data de nascimento do Divino Mestre? Não podemos apontar com precisão o dia exato e o mês em que ele nasceu. Porém, temos provas bíblicas incontestáveis de que nosso Senhor Jesus não nasceu em dezembro, muito menos em março ou abril, como defendem muitos. Mas nós vamos chegar aqui a uma faixa de dias em que certamente nosso Senhor Jesus nasceu. Vamos prosseguir conferindo as Escrituras. Agora nós vamos ler passagens a respeito de Zacarias e Elixava, que em muitas traduções está Isabel, esse nome não existe. Então,
a acomodação possível, a transliteração mais aproximada seria Elizabeth. Então, Zacarias e Elizabeth. Lucas 1,5 diz que no tempo de Herodes, que era o rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Aviá, que foi traduzido como Abias em português, e cuja mulher era das filhas de Arão, e seu nome era Elishava, ou Elizabeth. Então, por favor, vamos anotar isso. Turno de Abias. O turno de Abias, isso a gente vai comentar um pouquinho aqui, era oficiado no mês de junho, no 6º mês. Então, penso que é conveniente a gente fazer aqui uma pequeno parêntese para recordar os turnos sacerdotais vigentes na época de Nosso Senhor Jesus. Lá no livro 1 de Crônicas, capítulo 23, verso 4, está registrado que houve o estabelecimento de 24 turnos sacerdotais para a ministração no templo. Eram 16 cabeças de famílias dos filhos de Eleazar e 8 cabeças de famílias dos filhos de Itamar. Então, esses turnos foram distribuídos ao cerca de... Esse número varia muito de versão para versão, mas em torno de 24.000 levitas, que eram sacerdotes, selecionados para promover a obra do Altíssimo Iá. Então, dessa forma, sabendo-se que o ano tinha 360 dias, obviamente, por aritmética simples, cada turno de sacerdotes oficiaria no templo durante 15 dias. Então, nós tínhamos 24 turnos por ano. Muito bem. A primeira sorte que foi feita, no caso, o primeiro sorteio, determinou que coube o 8º turno, a 8ª sorte, a Abias. Isso está no mesmo livro de Crônicas, primeiro livro, capítulo 24, versos 7 a 10. Mas vamos voltar. Agora que já vimos, já entendemos o que é turno, que era o trabalho executado no templo pelos sacerdotes levitas selecionados, conforme o disposto lá no primeiro livro de Crônicas. E sabemos que Abias foi incluído no turno do 6º mês. Então, vamos agora voltar a Zacarias e Elizabeth, em Lucas 1, 6, 7. Eles, Zacarias e Elizabeth, eram justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos de Iá. E não tinham filhos, porque Elizabeth era estéril, e ambos eram avançados em idade. Vamos agora para Lucas 1, 9 e 11. Segundo o costume sacerdotal, coube a Zacarias entrar no templo de Iá para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E um anjo de Iá apareceu-lhe, posto em pé à direita do altar do incenso. Lucas 1, 13. O anjo disse: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida. E Elizabeth, tua mulher, dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de João. Lucas 1, 26 a 31. E no 6º mês da gravidez de Elizabeth, ou seja, em dezembro, porque o turno de Abias era oficiado em junho, e foi durante esse turno que Zacarias recebeu a revelação do anjo. Então, no 6º mês da gravidez de Elizabeth, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Miriam, que foi traduzido para o português como Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: Salve, agraciada, Iá é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela,
turbou-se muito com aquelas palavras e considerava no seu íntimo que saudação seria essa. Estranho. Disse-lhe então o anjo: Miriam, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então, vamos colocar o raciocínio aqui em ordem. No 6º mês de gestação de Elizabeth, que ficou grávida em junho, portanto, no mês de dezembro, Miriam Maria recebeu a visita do anjo Gabriel e foi comunicada de que ela conceberia o Divino Mestre. Então, no 6º mês de gestação de Elizabeth, que era dezembro. Vamos gravar isso. Então, Miriam, ficou grávida em dezembro. Lucas 1, 34 a 36. Continuando a conversa. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E o anjo respondendo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito do Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, também, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também, Elizabeth, tua parenta, essa é a palavra que está no texto original em grego, singenes, concebeu um filho em sua velhice. E esse é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Então, vamos fixando aí a aritmética. Ou seja, quando o anjo aparece a Miriam Maria para anunciar-lhe a concepção, no mês de dezembro, Elizabeth já estava no 6º mês de gravidez. Portanto, nosso Senhor Jesus nasce em algum momento entre o final de setembro e o início de outubro. Inclusive, época em que ainda não ocorriam chuvas, não descia neve, não havia baixas temperaturas, razão pela qual os pastores podiam ficar tranquilamente no campo, guardando seus rebanhos ao ar livre. Então, analisada a cronologia correta, conforme a Bíblia, que é a palavra de Deus, sem achismo nenhum, e confirmando que o Mashiach nasceu entre setembro e outubro, vamos prosseguir. Na sequência, nós vamos dar ênfase, nós vamos sair um pouco dessa questão aí, diretamente relacionada com o verdadeiro nascimento de nosso Redentor, Senhor Jesus, mas vamos dar ênfase na manifestação e na expressão do poder do sistema anticristo, o qual, neste período anual, principalmente, se infiltra violentamente nos corações e nas mentes de incontáveis pessoas, levando-as a comportarem-se de modo automático e, portanto, irrefletido, impulsivo, pensando, às vezes até ingenuamente, de boa vontade, que de alguma forma estão agradando ao Altíssimo Deus e ao Senhor Jesus, estão prestando uma homenagem a eles. As palavras, quero recordar isso, principalmente para quem não é da Igreja de Deus, palavras pesadas, duríssimas, do Santo Mashiach, registradas em Mateus 12:31. Elas são poderosas, incisivas, não devem ser ignoradas e não podem ser menosprezadas. Disse o Senhor Jesus: portanto, digo-vos, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Por que estou enfatizando essa passagem, essa fala do Senhor Jesus? O que nós constatamos nessa época do ano? Celebra-se a memória de demônios, notadamente o diabo babilônico Tamuz, cuja morte ocorreu no dia 25 de dezembro. E outros, eu estou citando apenas um, que
é a história mais, a referência mais antiga. E afirma-se que se trata de reverência ao natalício de nosso Senhor Jesus Hamashia. O que é isso, senão blasfêmia contra o Espírito? Parêntese. Eu quero abrir aqui. Eu fiquei um pouco entusiasmado, mas já me recompus. Se houver interesse da igreja, nós poderemos, no devido momento, a qualquer momento que vocês quiserem, programar a apresentação de um estudo detalhado a respeito dessa entidade citada, a entidade babilônica que eu citei aqui, incluindo a abordagem de outras pessoas iníquas correlacionadas, em especial sua mãe, Semíramis, e Nimrod, que foi apontado mentirosamente como seu pai, e as maléficas que essas criaturas degeneradas reverberaram sobre a humanidade. Então, esse é apenas um parênteses. Mas nós estávamos falando sobre as festividades, assim chamadas, não que eu as reconheça como tal, que são levadas a efeito nessa época, profundamente reprováveis. Por quê? Nessas comemorações sobre as quais estamos falando, o satânico é rotulado divino. Repito, consumando-se uma blasfêmia inominável contra a santidade absoluta do Altíssimo Deus, Pai de nosso Senhor Jesus. Estamos diante da manifestação acachapante, como diria minha mãe, do denominado sistema anticristo, que, em essência, se opõe ao próprio Criador. Não é oposição somente ao nosso Senhor Jesus. O alcance e a magnitude desse império hediondo são imensos, porque permeia toda a Escritura, a partir de um ponto bem antigo, que a Igreja de Deus conhece bem, que remonta aos primórdios da criação, lá no Jardim do Éden, quando houve a queda do casal primordial. Nesse momento, eu gostaria de fazer, retoricamente, duas perguntas que me parecem indispensáveis. Primeiro, por que nosso Criador, sempiterno, altíssimo e único Deus vivo e verdadeiro, determinou que sua palavra fosse escrita e ensinada a todas as nações? Não inicialmente a todas, mas o plano sempre foi esse, é esse e vai continuar sendo. E a segunda, quem somos nós? Estou me referindo às pessoas aqui presentes e incluo aquelas que buscam sinceramente o caminho estreito que leva ao reino eternal e terão a oportunidade de assistir ao vídeo que postaremos. E mais, quem somos nós e como atuamos no que concerne à palavra de Deus? Vamos responder. E para começar a responder a primeira pergunta, do porquê houve a determinação do Altíssimo Deus para que sua palavra fosse escrita e ensinada, eu faço uma outra pergunta. Qual foi, na verdade, eu deveria ter perguntado qual é, porque não existe tempo para o Criador. O tempo é para nós, o tempo sequencial. Ele é sempre eterno e o Criador do tempo. Mas qual é o propósito da criação? O fato é que, sem entrar em muitos detalhes, estou apenas ilustrando a mensagem que tem o objetivo de passar-lhes, a partir da queda do primeiro casal, o Altíssimo Deus pôs em marcha um plano perfeito de redenção, incluindo uma nova criação, que eternamente sempre esteve pronto, perfeito e completo em sua presciência. O adversário, que não tem onisciência, eu não sei nem que ciência ele tem, só sei que ele é muito inteligente, muito astuto para o mal, mas totalmente tomado de soberba e arrogância, vem tecendo sua própria trama de engano e depravação, mas sempre a reboque do Criador, buscando desesperadamente imitá-lo do jeito que ele consegue, ou seja, invertendo tudo, pervertendo tudo. Isso começou lá em Gênesis 3,15,
que vou reler aqui para avivar a memória de pessoas que poderão ter acesso a essa preleção. E porém inimizade, disse Deus, entre ti e a mulher, falando a serpente, e entre tua semente e a semente dela. Ele, que é a semente da mulher, ele ferirá a tua cabeça, e tu ferir-lhe-ás o calcanhar. Então, quem integra a Igreja de Deus certamente lembra que quando estudamos a natureza de nosso Senhor Jesus Hamashiach, perpassamos todo o núcleo das Escrituras, dando ênfase às ações redentoras inspiradas pelo soberano Deus. Então está aí a resposta à primeira pergunta. Agora, respondendo à segunda, quem somos nós? Cada um e cada uma de nós aqui presente ou que vier a assistir a essa palestra é um templo de Deus. Nossa congregação de templos aqui em BH compõe a Igreja de Deus local que está em Belo Horizonte. As distintas igrejas de Deus locais instaladas e ativas no território nacional, consoante a sã doutrina, integram, a Igreja de Deus nacional. No tocante ao sempiterno Deus, declaramos nossa postura unitária. Somos pessoas seguidoras fiéis, inarredáveis, de nosso Senhor Jesus Hamashiach, conforme dele diz a Escritura. E apocalipticamente, defendemos a linha exegética historial. E qual é o nosso chamado modus operandi, nosso modo de agir? Bereanamente. Examinamos as Escrituras, correlacionando as sagradas profecias, a doutrina de nosso Senhor Jesus Hamashiach e de seus apóstolos, sempre analisando os contextos, especialmente os bíblicos e históricos, e muitas vezes também os geográficos, mas os históricos envolvidos. Amados irmãos e amadas irmãs, vamos ouvir agora o apóstolo João, em diferentes passagens, começando pelo que ele registrou na sua primeira epístola, capítulo 2, versos 18 a 22. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Observe que João e os demais seguidores fiéis de nosso Senhor Jesus daquela época já sabiam que o anticristo estava chegando. E por isso sabiam que é a última hora. Saíram de nós. Que anticristos são esses? Aqueles que saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Mashiach? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Continuemos com João. Dessa vez, na sua segunda carta, capítulo 1, versos 7 a 10. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Hamashiach veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina do Mashiach, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina do Mashiach, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Olha a gravidade desse ensinamento dado por João. Nessa altura,
nós precisamos, também pensando principalmente nas pessoas de fora da igreja, esmiuçar algumas características essenciais do sistema anticristo. Porque não se trata de uma pessoa, mas de incontáveis pessoas ao longo da história. Mas o sistema é um só, contra o pai e contra o filho. Mas nós vamos ver mais detalhes aqui. Preliminarmente, para nos situarmos, podemos fazer duas afirmativas. O sistema anticristo posiciona-se contra o Mashiach ou no lugar dele. E ataca o caráter do Mashiach, especialmente no tocante à obediência aos seus mandamentos. A propósito, vamos refrescar a memória. Pergunto, qual é o método preferencial, ou um deles, pelo menos, usado por Satanás para enganar as pessoas crentes? Em vez de responder, eu vou passar a palavra para Paulo e Mateus. Primeiro Paulo, depois Mateus. Em 2 Coríntios 11, 3, 4 e 13, 15, Paulo responde: ter a aparência de apóstolo do Mashiach, mas prega diferente dele. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos messias e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Aí vem uma outra pergunta. Quando nos é revelada a identidade do anticristo? João esclarece em 1ª carta, capítulo 4, verso 3. Todo espírito que não confessa que Jesus Hamashiach veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora, no tempo de João, está no mundo. Continuando com João, na sua 2ª carta, capítulo 1, verso 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Hamashiach veio em carne. Esse tal é o enganador e anticristo. Paulo, também devidamente inspirado e movido pelo Espírito do Santo, exorta-nos em 2 Tessalonicenses 2, 3 a 7. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se sentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que vos dizia essas coisas quando ainda estava convosco? E agora sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Antes de continuarmos, é importante nós recuarmos ao tempo de Daniel para lermos uma pronúncia que ele fez a respeito dessa questão, lá no capítulo 7, versos 25. Disse Daniel: e esse iníquo proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. E mais, precisamos fixar bem essa questão aí. Vamos prestar atenção agora a palavras também inspiradas de Pedro sobre falsos profetas e heresias de perdição. Na sua 2ª carta, capítulo 2, versos 1 a 3. Diz Pedro: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Mashiach que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição.
E muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e sua perdição não dormita. Então, na leitura dessas passagens, nós constatamos com toda a claridade, com toda a clareza, com toda a contundência, que o espírito do anticristo, ou seja, a apostasia, já começara a manifestar-se no tempo dos apóstolos. Há pouco, então, nós lemos 1 João 2, 18 a 22. Agora, eu convido vocês a acompanharem comigo 2 Tessalonicenses 2:1, que nos aponta as características principais do anticristo, do integrante do momento que recebe com maior, digamos assim, efervescência o poder do sistema anticristo. O homem do pecado e filho da perdição, que se manifesta após a apostasia e antes da chegada triunfante de nosso rei Jesus Hamashia. Diz Paulo: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Hamashia e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Machia estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se sentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Já foi lido, eu estou repetindo para fixar. Esse trecho clarifica para nós, de maneira taxativa, que todo anticristo é líder político e religioso. Está muito claro isso aí. E Paulo continua, no verso 5. Não vos lembrais de que vos dizia essas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que seja manifestado a seu próprio tempo. Porque já o mistério da injustiça opera, e somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Repetir essa leitura. Aí vem a pergunta: quem era esse impedidor, esse bloqueador do levantamento desse poder anticristo sobre qual Paulo estava falando? Quem impedia, na época de Paulo, a manifestação desse domínio hediondo? O poder dos... Pois não, irmão? 2 minutos. Obrigado. Quem impedia, então, que esse anticristo, descrito por Paulo, se levantasse? O poder dos Césares romanos, que era enorme. Após a queda dos Césares, em 538, o papado, personificação preponderante ao longo da história do sistema anticristo, assumiu imenso poder, acumulando, como sabemos, as lideranças política e religiosa. E durante 1.260 anos, ou seja, um tempo, 2 tempos e metade de tempo, como profetizado em Daniel 7:25, perseguiu cruelmente a verdadeira igreja e quis para si, continua querendo, a adoração que somente é devida ao Criador Iá. Foi então constituída a Babilônia espiritual. O sistema papal é muito conveniente dentro do contexto do sistema anticristo, porque ele tem uma particularidade importantíssima que o caracteriza: a continuidade, pois não há vacância naquele trono escabroso. Sempre que um pontífice morre, quase que imediatamente é substituído por outro. Então, sempre há um representante do sistema anticristo no poder. As escrituras, inclusive, falam sobre sinal da besta, ligado à adoração. Não é exatamente marca, mas um sinal na mão direita, simbolizando aí, no caso, as obras, as atitudes, as ações
que nós praticamos, ou na testa, onde fica a nossa mente, o nosso entendimento. E, inclusive, havia na época um simbolismo assim bem imediato, que era a exigência de que alguém fizesse o que se chamou de sinal da cruz, que era cobrado para que a pessoa não sofresse punição em determinadas situações. Bom, a revelação apostólica continua em 2 Tessalonicenses 2, 8, 14, falando sobre o iníquo, sobre a revelação desse iníquo que nosso Senhor Jesus Hamashia desfará pelo assopro da sua boca e com o esplendor da sua vinda. Então, nesse ponto, é importante nós perguntarmos: que apostasia é essa? Nós precisamos ver isso com mais clareza, de maneira objetiva. Vamos lá, então. Após a morte dos apóstolos, pessoas maléficas, repugnantes, entrariam, e de fato entraram na igreja, e a degradaram, pervertendo a sã doutrina. A igreja de Deus sabe tudo isso que eu vou falar agora. Essas pessoas mudaram. O batismo, que deve ser feito, como consta na Escritura Sagrada, em nome de nosso Senhor Jesus Hamashia, a guarda, que deve ser do sábado, passou para domingo, foi instituída a crença de que a alma é imortal, reafirmando sua imortalidade, e isso resgata o ensino falso de Satanás e chama o Altíssimo Deus de mentiroso, porque ele falou que se comer daquele fruto, certamente morrerás. Olha o absurdo disso aí. A humanidade do Mashiach foi negada, foi alterada, ele foi elevado à categoria de Deus, de um jeito ou de outro, seja um Deus formando lá uma trinca, uma trindade, ou então um Deus menor, como diz outra religião. A invenção do dogma da trindade, a introdução do sofrimento eterno, pessoas queimando lá no lago de fogo em enxofre, eternamente, e isso aí, inclusive, exigiria que a pessoa tivesse imortalidade, porque como é que vai sofrer eternamente se morreu? São absurdos em cima de absurdo. Arrebatamento secreto da igreja, e nós sabemos que o arrebatamento, que a chegada de nosso Senhor Jesus, vai ser extremamente ruidosa e luminosa. O estabelecimento de hierarquias que não podem existir na igreja. A verdadeira igreja tem irmãos e irmãs, não tem mandantes, não tem chefes. A oficialização do pagamento de dízimo, que é outra excrescência que só fez sentido por ordem do próprio Deus na época do sacerdócio levítico, que já não estava mais propriamente em atividade de maneira completa na época, nem na época do Senhor Jesus, estava terminando. A dogmatização de que a Terra é um globo e de que o Sol é o centro de um universo, contrariando a própria palavra de Deus em Gênesis, a divulgação enfática de um tal aquecimento global. Primeiro, que não existe global, e segundo, que não há aquecimento nenhum. O que existe são ciclos de temperatura, como nós sabemos, etc, etc. Então, agora caminhando para o final, eu preciso falar algumas palavras aqui. Amados irmãos e amadas irmãs, dentre todas essas adulterações, destaca-se, neste momento, a comemoração blasfema de um Natal, pretensamente de nosso Senhor Jesus, mas durante a qual comemoração, na verdade, se homenageia, como já falei, uma entidade demoníaca, e são adotados padrões de comportamento deturpados, embora travestidos de aparência festiva, colorida, pacífica, agregadora. Vocês conseguem imaginar, porque eu não consigo, o sofrimento do Altíssimo Deus diante dessa ofensa execrável, em que o nome de seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Hamashia, é mesclado com a semente maligna de Satanás? Tenhamos presente também
que se o Altíssimo Deus tivesse por propósito que reverenciássemos o nascimento de nosso Salvador, o que ele teria feito? Teria inspirado os escritores bíblicos a registrar com precisão dia e até a hora em que nosso Senhor Jesus chegou a esse mundo. No entanto, o sempiterno Iá ordenou a inserção de informações exatas no texto do Evangelho para que sua igreja, e por extensão, todas as pessoas genuínas, buscadoras da verdade, descobrissem. E, se nós tivéssemos tempo, eu falaria a esse respeito, mas fica para outro momento. É uma mensagem codificada que o Criador deixou no nome de um determinado mês do calendário judeu, que na verdade é o próprio calendário de Deus, e ali a gente identifica o mês da chegada do Mashiach. O mês no calendário hebraico, calendário judaico, tá? Que é diferente do nosso, porque lá é lunisolar. O mês, às vezes, começa no dia 15, no dia 16 da nossa contagem. Então, isso, oportunamente, eu gostaria de apresentar esse estudo para vocês. Bom, então, fazendo agora, caminhando para o final, eu gostaria de dizer o seguinte: na qualidade de servos e servas intransigentes e retratáveis do Altíssimo Deus e do Senhor Jesus HaMashiach, sabemos que o adversário é repulsivamente poderoso, inteligente, malignamente competente nas estratégias da perfídia, do engano, da hipocrisia, mas absolutamente incapaz de criar o que quer que seja. Isso é atributo exclusivo do Altíssimo Deus. Por isso, ao longo da história, ele acompanha a reboque as ações do Criador, plagiando-as e moldando-as em conformidade com sua natureza abominável. Uma das expressões da bestialidade satânica tem sido, como resultado de suas abomináveis tentações, a mobilização de milhões de pessoas em toda a Terra, nessa época do ano, no sentido de cultuar sua imagem e semelhança, caminhando assim passos largos, essas pessoas que assim o fazem, rumo à danação definitiva. As porções bíblicas que hoje nós estudamos exprimem a veracidade absoluta da palavra de Deus, relatando o início da culminância do plano perfeito de redenção, do único Deus vivo e verdadeiro, ou seja, a verdade sobre o nascimento de nosso Redentor e Rei, Jesus HaMashiach. Vigiemos, pois, e repilamos energicamente toda essa torpeza e, sobretudo, sempre que cabível, ministremos a verdade de Deus às pessoas, que, pelo efeito manada, não se apercebem da ignomínia de suas atitudes. E, é claro, oremos intensamente por elas, suplicando que o Altíssimo Deus possa acolhê-las, quebrantar seus corações, desobstruir seus ouvidos e destravar suas mentes, a fim de que se rendam ao ministério santo de nosso Senhor Jesus HaMashiach. E então, sob o seu divino pastoreio, exclusivo divino pastoreio, sejam elas por ele conduzidas pelo caminho estreito, impregnado da verdade, rumo à luz inexcedível do reino eternal de Deus, a vida verdadeira. Amém. Amém.